Bem pessoal, dando andamento à matéria de eletrodinâmica, capítulo 10, medidores elétricos. A minha intenção hoje era trabalhar com dois vídeos, um sobre voltímetro e outro falando sobre ohmímetros e pontes. Mas eu vou deixar para gravar ohmímetros e pontes num terceiro vídeo, para não ficar muito longo. Esse aqui então será dedicado apenas aos voltímetros. Então vamos começar. Falaremos hoje sobre o voltímetro. Então, o voltímetro é um aparelho destinado a medir a voltagem nos circuitos e dispositivos elétricos. Voltagem, tensão elétrica, diferença de potencial elétrico. Bem, pessoal, como nós falamos antes, o voltímetro também será constituído por um galvanômetro. Aqui no voltímetro, o galvanômetro estará associado em série com um outro resistor. E nós chamaremos aqui esse resistor de resistor multiplicador. Então vamos lá. O galvanômetro associado em série com um resistor multiplicador. Bem, pessoal, aqui nós temos uma condição. Esse resistor multiplicador, ele deve ser muito maior que a resistência interna do galvanômetro. E qual é a simbologia? Como representamos o voltímetro? Bom, eu vou descer aqui um pouquinho. Pessoal, o voltímetro ele é representado dessa forma aqui. Observem. Nós temos o galvanômetro, olha aqui, o RG é a resistência interna do galvanômetro e o G indica o aparelho, né? Eu não falei antes no amperímetro, mas essa resistência interna do galvanômetro é a resistência que nós obtemos quando o aparelho é construído. Lembram que eu falei que eu tenho uma bobina e essa bobina ela gera um campo magnético quando percorrida por uma corrente elétrica? O efeito magnético da corrente? Então, esse fio, esse enrolamento de fio que forma a bobina, ele tem uma resistência. Então, eu estou representando a resistência elétrica da construção do galvanômetro por esse RG, que é a resistência interna dele. E vejam que ela está associada em série com essa outra resistência RM aqui. Ó. Essa resistência RM é o nosso resistor multiplicador. Entre os terminais A e B, eu poderia então substituir essa associação por apenas esse símbolo aqui. Ó. Eu tenho um V inserido em um círculo. E dentro do aparelho, eu tenho a associação em série do resistor multiplicador e do galvanômetro. Bem, mas vocês podem me perguntar, e como é que eu equaciono um voltímetro? Fizemos um equacionamento para o amperímetro, correto? Bem, observem a figura. Quando a corrente elétrica percorrer a resistência Rm, o resistor multiplicador, eu teria que, entre os terminais desse resistor, uma diferença de potencial Um. Quando a corrente elétrica percorrer em sequência a resistência interna do galvanômetro, eu também terei uma diferença de potencial entre os terminais do galvanômetro, que eu chamo de UG. É uma associação em série, pessoal. E nós sabemos, deixa eu abaixar um pouquinho aqui rapidinho para ter espaço, que a DDP total ela será a soma das DDPs na resistência UM e na resistência interna UG. Mas vejam, pela primeira lei de Ohm, o M é a resistência M vezes a corrente G, aqui. E também sabemos pela lei de Ohm que a DDP UG é a resistência interna do galvanômetro vezes a corrente IG. IG é a mesma corrente que percorre os dois, porque é uma associação em série. Tá certo? Bom, como eu calculo a resistência equivalente?
A resistência equivalente no interior do voltímetro, ela é a soma da resistência Rm mais a resistência interna do galvanômetro. A DDP total, ela pode ser representada pelo produto entre a resistência equivalente vezes a corrente elétrica total. Olha que maravilha! Portanto, nós podemos fazer a substituição. No lugar da resistência equivalente, eu coloco a soma das resistências Rm mais Rg. Ora, mas a partir da relação anterior aqui, nós sabemos que o G é Rg vezes Ig. Eu posso isolar, partindo dessa equação aqui, o Ig. Então, como vai ficar? Observem. Eu sei que o meu Ig, partindo daquela relação que eu mostrei agora, é o G sobre Rg. Então, eu vou substituir no lugar de Ig, o G sobre Rg. E o que nós vamos obter? Obteremos essa relação aqui. U é igual a Rm mais Rg vezes o G sobre Rg. Fazendo a simplificação de Rg, nós temos que, olha só, eu simplifico a equação. Eu dividi Rm por Rg, tenho essa fração. Rg por Rg fica 1 e sobra o G aqui. Pessoal, aquele termo que está ali, Rm sobre Rg mais 1, vai receber o nome de fator de multiplicação do voltímetro. Tá certo? Esse m, então, é o fator de multiplicação ou multiplicador. Na prática, m ele vale, olha só, 10, 20, 50, 100 e 1000. Eu posso simplificar, então, a expressão anterior e colocar como U é m vezes o G. M, como eu falei, é o nosso fator de multiplicação e a DDP UG é a tensão nos terminais do galvanômetro. Uma observaçãozinha importante aqui. Considerando um voltímetro ideal, lembra que eu falei do amperímetro ideal? No caso do voltímetro ideal, a resistência multiplicadora Rm ela é infinita. E o voltímetro, portanto, será chamado de voltímetro ideal. Tá certo? Por essa razão, esse voltímetro, pessoal, ele sempre deverá ser ligado em paralelo ao circuito elétrico. Por quê? Se eu ligar esse voltímetro em série ao circuito, em razão da resistência interna dele ser muito grande, praticamente nenhuma corrente elétrica vai percorrer o circuito elétrico. Então eu prejudico o funcionamento desse circuito. Eu interrompo o fluxo de corrente elétrica através dele. Bem, vamos fazer um problema que está na página 143, o problema número 3 desse capítulo, do capítulo 10. Um galvanômetro possui resistência interna de 20 ohms e corrente de fundo de escala de 2 mA. Qual é o valor da resistência que tem que ser associada em série com o galvanômetro para que o conjunto se transforme num voltímetro que afira até 100 volts? Bem, como eu demonstrei para vocês, nós sabemos que a DDP total entre os terminais dessa associação, ou seja, da associação do resistor de multiplicação e do galvanômetro é U igual a Rm mais Rg vezes Ig. Nós temos a DDP total, que é 100. Temos a resistência interna do galvanômetro, que é 20. E a corrente de fundo de escala, que é 2 mA, ou 0,02 amperes. Então eu vou substituir tudo. Olha só. Passo o 0,002 dividindo 100 e ficamos com aqui 100 dividido por 0,02 igual a Rm mais 20. Bem, pessoal, 100 dividido por 0,002 é igual a 50.000. E eu passo, então, o 20 subtraindo.
Por consequência, eu tenho que a resistência multiplicadora, ou seja, o resistor de multiplicação, o multiplicador aqui, será de 49.980 ohms. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço muito a presença de cada um. E até a próxima!